Boa tarde a todos. Começaremos agora mais uma aula de ciência e dessa vez nós começaremos o trabalho com vírus. Nessas imagens, a gente pode ver vários tipos de vírus. O vírus do HIV, o vírus da hepatite B, vírus do ebola, adenovírus, o vírus da influenza, vírus da raiva, um vírus bacteriófago, o papilomavírus, rotavírus e o vírus da herpes simples. Se nós observarmos a morfologia dos vírus, então, para vários tipos de doença, ele tem formas diferentes, mas tem estruturas bastante parecidas. Então, o que são vírus? Os vírus são seres microscópicos e não apresentam organização celular. Eles são formados apenas pelo material genético, que pode ser DNA ou RNA, que são dois tipos de ácidos nucleicos, envolvido por uma cápsula de proteína. Essa cápsula é chamada de capsídeo. Alguns vírus têm estruturas para aderir às células, como é o caso do vírus bacteriófago, que veremos daqui a pouco. Então, aqui tem um vírus bacteriófago. Ele tem cauda e fibras da cauda que interagem com estruturas de bactérias. Os vírus só conseguem se reproduzir no interior de células vivas, por isso são considerados parasitas obrigatórios. Como não são formados por células, os vírus não se encaixam em nenhum reino descrito dos que nós vimos, nem do reino animalia, nem do reino plantae, nem nenhum dos outros tipos nem do monera, nem dos fungos. Então, a gente viu esses reinos na aula passada e ele não se enquadra ou não se encaixa em nenhum desses reinos, tá? E ainda tem cientista que discute que eles não devem ser considerados como seres vivos. Mas vamos ver a estrutura de um vírus bacteriófago. Nessa imagem a gente pode ver um vírus bacteriófago e algumas partes que que compõem ele. Então a gente tem aí a parte de cima, a cabeça ou capsídeo, onde fica o DNA, o pescoço, a placa basal, peças de fixação, fibras de proteínas da cauda e bainha contrátil da cauda, tá? Então isso é uma forma simplificada da estrutura de um vírus bacteriófago. Veremos agora a morfologia de outros vírus com outros formatos. Então, a gente tem aqui como primeiro, tá, um vírus da poliomielite, mais conhecido como paralisia infantil. E aqui a gente mostra na imagem o capsômeros, a cápsula e o RNA, tá, desse vírus. Aqui tem um vírus do fumo, tá, o RNA e a cápsula de proteína que envolve o vírus. Aqui novamente um vírus bacteriófago com a cabeça, o DNA, a cauda e as fibras caudais. Mais abaixo um vírus da gripe, com os lipídios, a parte de gordura, as proteínas, proteína e RNA, tá? E o último, o vírus da AIDS, tá? As glicoproteínas, os lipídios, então vejam como eles se formam, onde fica o RNA ou DNA do vírus, as enzimas e as proteínas, tá? Então, são vírus com formas diferentes e algumas de suas estruturas. Fora do ambiente intracelular, os vírus não se manifestam ou não manifestam nenhuma atividade. Entretanto, quando eles entram em contato com uma célula hospedeira, um único vírus é capaz de originar milhões de novos indivíduos em algumas horas. Os vírus causam doenças ou infecções chamadas viroses, bem conhecidas por nós. E podem parasitar animais, podem parasitar plantas e também outros organismos. Eles são responsáveis por inúmeras doenças no ser humano, como por exemplo a cachumba, conhecida por papeira, né, na nossa região, a rubéola, a raiva, doença canina, o sarampo, hepatite infecciosa, a dengue, a gripe, a poliomielite, a herpes, a febre amarela e a AIDS e outros mais. Essa imagem está mostrando as etapas de uma infecção por vírus em uma bactéria. Então, aqui está mostrando a bactéria,
tá? E a primeira imagem aqui em cima eu vou mostrar com o cursor como começa o ciclo. Então, como começa o ciclo? O primeiro passo para a infecção do vírus bacteriófago é a invasão de uma célula hospedeira pela injeção de ácido nucleico na partícula viral. Então, eles injetam o ácido nucleico da partícula viral e depois eles entram na célula. Dentro da célula, o ácido nucleico do vírus se multiplica rapidamente, produzindo novas partículas virais. E o processo, começa aqui o processo de multiplicação. E aqui ele desorganiza toda a célula, tá? E vai formando outros vírus. Então, o que acontece? Finalmente, a célula se rompe, libera uma enorme quantidade de partículas virais que podem invadir outras células e reinicia o ciclo. Então, esse é o processo da infecção viral e da multiplicação do vírus dentro de um organismo, aqui no caso da bactéria. Um mecanismo bastante eficiente de defesa dos vírus são as vacinas. Então, a busca por meios de prevenir doenças sempre foi um dos pilares da medicina e foram feitos diversos estudos e tentativas até que se conseguisse uma maneira segura e eficiente de prevenir algumas doenças. A varíola é uma doença muito grave causada por vírus que apresenta alta incidência até anos atrás. Ela provoca grandes erupções no corpo e frequentemente a morte dos pacientes. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a imagem, já está aqui, do vírus da varíola, tá? E a sua morfologia, tá? Como ele se manifesta ao invadir. Mas eu vou mostrar agora em um ser humano como a varíola se manifesta. Então, eu vou aumentar um pouco essa imagem. Então, as erupções da pele causadas pela varíola são bolhas, tá? Semelhantes à catapora que nós conhecemos, tá? Mas que elas podem se agravar de uma forma porque ela se apresenta na parte externa do corpo e também na parte interna do corpo. Vou aumentar essa imagem para que vocês possam ver o nível de infecção aí na perna, tá? Ó, bolhas bem doloridas, causa muita febre, muita dor. Imagine isso dentro do corpo e fora do corpo, na pele e dentro. Também, às vezes, ela sai em alguns órgãos. Então, isso provoca muito desconforto. E hoje a gente, assim que é bebê, que é uma certa idade, a gente já toma a vacina da varíola junto com outras vacinas para que esse tipo de doença não cause mais mortes, tá? Então, vejam como é grave essa doença. Essa doença também se tornou uma epidemia há muitos anos atrás e os chineses, tá, tiveram, digamos assim, o estudo necessário, a curiosidade necessária para trabalhar na cura dessa doença causada por vírus. Então, há muito tempo atrás, eles fizeram a seguinte forma. Para inventar uma vacina, tá? Eles pegaram as casquinhas dessas feridas, trituraram e sopraram o pó dentro de um cano de bambu nas narinas das crianças. Mas por que isso? Muitas crianças que recebiam esse tratamento não eram contaminadas pelo vírus da varíola. Então, as famílias, as mães, elas digamos assim, submetiam a esse tipo de situação para que o filho não pudesse morrer da doença. Mas no final do século XVIII, aproximadamente, um médico britânico chamado Edward Jenner observou que algumas vacas possuíam feridas parecidas com a da varíola e que mulheres responsáveis pela ordenha desses animais, se expostas a um doente de varíola, tinham uma versão bem mais branda da doença. Ele então recolheu o líquido das feridas das vacas e aplicou em arranhões de um garoto. E ao expor esse garoto ao vírus da varíola, o menino não contraiu a doença. Então aqui está mostrando uma imagem de como a varíola se manifesta em vacas. Então, são lesões bastante graves e doloridas. Então, depois disso, tá? O que aconteceu? A partir de outros experimentos, surgiram as primeiras vacinas.
E as vacinas, elas são meios de prevenção de algumas doenças, porque contém o micro-organismo causador, mas aí morto ou enfraquecido, ou ainda partes desse micro-organismo. E ao ser aplicada em uma pessoa, a vacina promove uma reação do sistema de defesa do organismo. Com isso, ao entrar em contato com o agente causador, a doença no organismo, ela reage rapidamente, mas de uma forma branda, impedindo o desenvolvimento. O termo vacina vem do latim vacinus, que significa vaca, animal do qual Jenner retirou o vírus da varíola. Atualmente há vacinas para diversas viroses, como sarampo, como rubéola e febre amarela também. As vacinas são uma eficiente medida de prevenção contra os vírus, reduzindo o número de casos e até ajudando na erradicação de algumas doenças. Então, quem já viu essa cena? Todos de nós já passamos por isso, tá? E essa situação somente acontece para que nós não cheguemos a um estado de doença grave que possa levar à morte, ou muitas vezes à mutilação, ou a sequelas que possam levar a vida toda. Então, desde criança, nós temos que nos submeter à situação vacinal para que sejamos protegidos de doenças graves como a varíola, o sarampo, a febre amarela, o vírus, a rubéola, tá? E a gente vê com esse estado de pandemia quanto se está buscando uma vacina para se chegar à cura da doença provocada pelo coronavírus, tá? Então, hoje a gente ainda se busca vacina para dengue, que também ainda mata muitas pessoas, e a corrida pela vacina do corona tem sido uma constante em todos os países do mundo. Então, os vírus, eles são agressivos, tá? Para muitas formas de doença, eles podem causar morte, e a única, digamos assim, saída que o ser humano conhece para se livrar de viroses, no caso de epidemias e pandemias, é a vacinação em massa. E para isso, precisa chegar a situações em que o vírus injetado no organismo ele possa desencadear a mobilização do nosso sistema imunológico para que se chegue à cura, tá? Ou que se entrando em contato com o vírus, o ser humano não consiga contrair a forma grave da doença, tá? Ou não tenha nenhum sintoma, tá? Então, terminaremos agora essa videoaula, que terminamos de falar sobre vírus, e veremos agora a próxima videoaula. Para essa aula, nós teremos duas perguntas, tá? Sobre vírus, que está na página 345. Então, a primeira pergunta é: os vírus, por serem muito simples, devem ter surgido e evoluído antes das primeiras células. Você concorda? Então, vocês vão pesquisar sobre isso. E depois vão escrever alguma coisa sobre a importância da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva. Então, todo mundo hoje tem conhecimento da importância da vacina e como ela é útil, tá? Para livrar populações, principalmente as mais carentes, que vivem em situações de risco iminente, risco constante e risco diário, porque vivem em condições muitas vezes desumanas, mas para toda a população de uma forma geral, tá? Os vírus, as bactérias, os micro-organismos, eles não escolhem a pessoa, a classe social, a cor da pele, mas é o nível de exposição que se tem, e ele, uma vez infectando a pessoa, não se pode saber se a pessoa vai ter a forma mais branda ou a forma mais grave da doença, tá? Então, até a próxima. Voltamos com a próxima aula.